Bora lá, galera. Hoje a gente vai falar sobre esse livro, O Erro de Descartes, Emoção e Razão e o Cérebro Humano. E eu quero costurar aqui o assunto para a gente falar sobre artes marciais e como que se conecta com esse livro. É um livro excelente, muito bom. Eu recomendaria que todo mundo lesse, mas nesse vídeo eu vou tentar resumir todo ele e mostrar como que ele se conecta com a prática do sparring, principalmente, mas obviamente você pode utilizar as ideias que estão nesse livro aqui para você otimizar o teu treino. Não é só para quem pratica artes marciais, mas eu vou costurar aqui o assunto, principalmente para as pessoas que são praticantes de artes marciais. Que eu acho que a minha visão vai ser, eu vou conseguir dar melhores exemplos usando isso. Ok? Então eu escolhi esse livro porque realmente achei que o conteúdo que tem aqui dentro ele tem uma correlação e ele pode ser correlacionado muito bem com a luta. Diferente dos livros que eu já li, que às vezes é só um pequeno espaço, uma pequena ideia que eu acabo conseguindo tirar para converter para as artes marciais. Mas aqui realmente nesse livro inteiro ele traz ótimos insights, ótimas ideias para que a gente pense nas artes marciais, ok? E para já gerar uma provocação aqui inicial desse vídeo, eu gostaria de tentar explicar no final do vídeo o porquê que os faixas brancas apanham tanto no início, quando eles começam a treinar, e por que eles devem apanhar bastante quando começa o treino, quando eles começam a prática da arte marcial, e também um dos motivos, costurando com o livro, para que pessoas com maior conhecimento sobre artes marciais, que já estão há um bom tempo treinando, por que eles conseguem dominar tão fácil uma faixa branca, e muitas vezes com ferramentas, com pouquíssimas ferramentas e de forma muito simples, eles conseguem resolver o risco que eles estão sendo submetidos. Óbvio que uma faixa branca deixa uma pessoa mais experiente em risco, mas ela rapidamente consegue controlar a situação, facilmente ela consegue controlar a situação. Mas por quê? No final desse vídeo talvez você já entenda e eu vou fechar o vídeo com essa ideia. Fechado? Então me acompanha no vídeo. Eu sei que inicialmente a gente vai falar bastante sobre o conteúdo do livro, sem falar sobre artes marciais, mas eu te garanto que vai valer a pena. No final, todas as parênteses vão ser fechados e você vai com certeza elevar o nível do teu treino, do teu sparring e a sua consciência da forma que você luta. Primeiro de tudo, a gente precisa entender quem foi o Descartes e qual foi o erro que ele cometeu, segundo o autor do livro, o Antônio Damasio, beleza? Quem sou eu para criticar algum filósofo ou falar que um está errado, outro é certo? Só estou trazendo as informações do livro e eu nem estudo tão a fundo filosofia a ponto de ter lido a obra do Descartes, mas eu vou só, para resumir um pouquinho das ideias dele. Descartes acreditava numa ideia de, vamos dizer assim, dualidade do corpo, que propôs que para que a gente atingisse a verdade das coisas, a gente precisaria seguir um caminho da razão pura. Ele dividia entre corpo e mente, ou seja, o cérebro é a mente nossa, mente e cérebro é quase como se fosse algo separado do nosso corpo. Ok? E ele relacionava o corpo às emoções e o cérebro à nossa razão. Então são coisas que trabalhavam distintas. Quanto mais racional, maior seria a minha chance, vamos dizer assim, de encontrar a verdade. Já o Antônio Damasio, nesse livro, ele propõe uma ideia de que, na verdade, as emoções são um mecanismo de otimização da nossa racionalidade. Eu poderia resumir aqui que o Damasio diria que a razão nasce do corpo e as emoções otimizam a tomada de decisão. E por que a emoção não atrapalha? Elas criam uma espécie de intuição, pequenos sinais memorizados já ativariam nossa emoção. Aqui eu vou dar um exemplo, algo que exige aprendizado. Eu vou dar o exemplo de cozinhar arroz. Não sei se você já cozinhou arroz ou não, mas eu acho que é um bom exemplo. Se eu agora começo a cozinhar arroz na cozinha e começo a sentir um cheiro bom, talvez eu comece a ficar com fome e já vou lembrar que tem comida lá na cozinha, beleza? Mas se de repente passar do ponto e começar a queimar o arroz e eu sentir o cheiro de queimado, rapidamente eu vou sair correndo aqui para desligar lá para evitar um dano maior. E o que acontece? Eu vou sentir o cheiro de comida queimando e rapidamente eu vou fazer essa ligação
de que tá queimando a minha comida e que vou enfrentar problemas. E a minha resposta biomecânica rápida é já sair correndo para lá desligar o arroz. Isso serve para tanto para coisas ruins como boas, por isso que eu dei o exemplo também de caso eu sinta o cheiro de comida e eu tô com fome, eu vou atrás desse cheiro porque eu imagino que eu vou encontrar comida lá. Então isso está relacionado com a nossa emoção. Então é como se a nossa memória emocional de fome, de perigo por sentir cheiro de coisa queimando, ela já nos trouxesse uma resposta mecânica muito rápida à direção de onde a gente precisa ir, tá? Eu já começo a pensar o que eu preciso fazer, ela me ajuda a tomar essa decisão. Deu para mais ou menos entender essa ideia? Então a gente pode dizer que a emoção é um mecanismo de otimização cognitiva, ou então um mecanismo de avaliação rápida. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de cálculo limitada, então a gente precisa otimizar a forma como a gente faz esse cálculo, principalmente quando a gente precisa ter uma resposta rápida. Então a nossa emoção entra aí para ajudar a gente a reduzir a quantidade de cálculos, de possibilidades do que a gente pode fazer. A emoção nos ajuda a reduzir essa quantidade de opções. A gente não é igual ao ChatGPT, por exemplo, que é um mecanismo onde ele consegue avaliar todas as opções, ou a maioria das opções, ele tem uma base de dados muito grandes para que ele faça o cálculo de qual que seria a melhor resposta. Se a gente tentasse agir de forma 100% racional, eu estou dando exemplo aqui com o ChatGPT, ok, eu sei que não é um ser humano, mas dando esse exemplo, se a gente, quanto mais racional nós fôssemos, mais a gente ficaria travado fazendo os cálculos de milhões de possibilidades. A gente ficaria travado. E a emoção nos ajuda a tomar uma escolha rápida, para que a gente não fique parado nesse cálculo cognitivo. Sacou mais ou menos a ideia? Então a emoção vem aqui para que você tome logo uma altitude. Altitude não, né? Uma atitude. E agora eu vou entrar um pouquinho mais a fundo no assunto. Eu preciso que você entenda que a razão depende das emoções, porque o cérebro ele usa estados do corpo para orientar a nossa decisão. Então, pense da seguinte forma: eu preciso que você entenda que o Damásio ele busca, na forma dele aqui, diferenciar emoção de sentimento. Qual que seria a diferença entre emoção e sentimento? A emoção seria as reações automáticas do nosso corpo, as reações inconscientes que acontecem. Por exemplo, aumento do batimento cardíaco, ou então uma mudança na produção de algum tipo de hormônio que acontece dentro do nosso corpo, uma mudança mesmo de temperatura. E por outro lado, o sentimento, ele seria a nossa observação ou quando a gente constata essas mudanças no nosso corpo. Por exemplo, o meu batimento cardíaco aumenta, ou seja, emoção. Quando eu identifico que o meu batimento cardíaco subiu e eu me sinto com medo ou quem sabe com raiva, que acontece isso quando aumenta o nosso batimento cardíaco, essa minha constatação seria o sentimento. Então, sou eu, né, a minha consciência avaliando essa minha emoção. Ou então, as mudanças que tem de hormonais dentro do meu corpo que me fazem também ficar com raiva, que me fazem me sentir apaixonado, que me fazem me sentir tenso. Então, essa sensação seria o sentimento. E a emoção são as reações que acontecem de forma inconsciente. Então é importante que a gente concorde aqui, ou a gente parte da ideia de que emoções não são controláveis. Isso é muito importante. Inclusive, aqui eu vou fazer uma observação minha de que muitas pessoas dentro das artes marciais falam sobre controle emocional, sendo que, na verdade, o controle da emoção não existe, pelo menos não do ponto de vista científico. A gente não pode controlar nossas emoções. Mas nessa frente eu vou explicar o que a gente pode fazer com base nessas informações aqui do livro, inclusive. Mais uma coisa importante, a emoção ela vem sempre antes do sentimento. Não tem como ter o sentimento, ou seja, uma leitura de emoção se não tem emoção antes. Então, necessariamente a emoção precisa vir antes para depois vir o sentimento. Vamos concordar que agora nesse ponto a gente vai passar a régua de que a gente entendeu que o nosso corpo está a todo momento tentando fazer um monitoramento de tudo que pode interferir na sobrevivência dele, por exemplo, e essa é a função da nossa consciência, do nosso sentimento, e é por isso que a emoção ela é importante, porque ela nos passa informação para o nosso corpo, para que a gente faça uma leitura de
de check-up para ver se está tudo certo no nosso corpo, mantendo ele sempre vivo, eu vou introduzir uma outra palavra aqui que é a homeostase. Homeostase seria equilíbrio. Então o corpo ele busca homeostase, busca equilíbrio, busca manter o nosso corpo sempre vivo. Até esse momento aqui, eu espero que você já esteja entendendo que o nosso corpo, e leia-se aqui corpo, voltando lá no início do livro, corpo igual a emoções, você entenda que o corpo é uma das peças mais importantes da nossa consciência, ou seja, por quê? O nosso corpo é o que vai transferir todos os nossos sentimentos, ou todas as nossas emoções, e a gente vai com a nossa consciência mapeando isso, observando, calculando e percebendo se nós estamos em equilíbrio, se a gente está conseguindo manter ele vivo. Talvez eu abri aqui alguns parênteses, mas eu vou começar a fechar agora eles para você entender. Agora eu vou introduzir a ideia de marcador somático. O que seria um marcador somático? Seria a ideia de que as memórias que a gente tem de aprendizados, principalmente emocionais passados, fazem com que a gente esteja mais preparado e tenha respostas mais rápidas no futuro. Quando eu dei o exemplo do arroz queimando, para quem nunca cozinhou, quando sentiu o cheiro, talvez vai achar apenas estranho e vai caminhando até ver o que está acontecendo. Mas para quem já passou por essa experiência, vai ter uma resposta muito mais rápida. Então você entende que o marcador somático seria as memórias emocionais que a gente tem no nosso corpo que nos ajudam a tomar uma decisão mais inteligente e de forma mais rápida. Por isso que a gente se expor em diferentes tipos de desafios, se expor a situações diferentes, fazem com que a gente evolua muito mais a nossa experiência, a nossa reação, faz com que a gente tenha um repertório técnico e biomecânico de resposta dentro de uma situação mais rápida. Vou já dar um exemplo aqui relacionado com o sparring, por exemplo. Quanto mais a gente luta, quanto mais situações a gente é submetido, conforme as pessoas que a gente luta, o que a gente sente, ou melhor, a emoção que nos é causada, por exemplo, com um parceiro de treino que mexe a perna de um jeito X, ou mexe o braço de um jeito X, e você já sabe qual que é o golpe que ele está pensando em fazer, o que ele está matutando ali para fazer com você. Quando você já tem essa experiência de luta com ele, o marcador somático já vai logo te dar uma resposta e você vai saber, com base nas técnicas que você tem guardadas ali na manga, você já vai saber qual o caminho que você vai tomar para lutar com esse teu parceiro de treino. Então por isso é muito importante, quanto mais você se expõe à luta, você vai ter mais marcadores somáticos para responder mais rápido e conseguir achar um caminho de resolução mais rápida. E aí vem um ponto, como que a gente adquire marcadores somáticos? Eu falei que o sparring é uma das formas, né? É uma experiência prática, eu diria, mas tem outras formas da gente aprender, da gente conseguir adquirir os marcadores somáticos. Uma delas é pela observação, então você observar, obviamente, alguém executando uma técnica, se você assiste, às vezes, um vídeo no YouTube, você vê alguém fazendo uma técnica, ou até mesmo você vendo o teu professor que demonstra uma técnica, você vai criar um marcador somático de aplicação de uma técnica. Uma outra forma seria a simulação mental, mas eu diria também a simulação na aula, que a gente cria algumas situações que nos geram aprendizado. Isso pode ser mentalmente, você pode parar, e eu faço muito isso, de criar algumas situações na minha mente para que eu tente reagir depois à luta, criar a situação na aula, quando a gente faz algum drill, alguma tática durante a luta, isso também faz com que a gente crie um marcador somático para que na hora da luta, se você se vê dentro daquela situação, você consiga reagir mais rápido. E também tem o aprendizado social. O que eu diria isso? Eu aprendi bastante sobre aprendizado social, acho que o melhor exemplo seria com meu irmão. Para quem é filho mais novo, eu sou filho mais novo, eu via muito meu irmão tomando esporro da minha mãe por algumas situações e eu aprendi só de ver. Eu via que ele apanhava, que acontecia as coisas ruins com ele, eu já meio que aquilo ali me gerou um aprendizado. E acho que na luta, quando a gente vê alguém apanhando ou tomando uma em cada situação que possa acontecer, já faz com que a gente fique esperto. Eu diria que dessas 3 opções que eu coloquei aqui de aprendizado, todas elas ajudam de uma forma progressiva a melhorar cada vez mais a tua reação na luta. Então, gosto de dividir os treinos em técnico, tático e estratégico. A gente pode falar num próximo vídeo sobre isso. Mas você exercitar a técnica, que é uma ideia mais inicial,
é uma forma da gente criar um marcador somático, mas talvez na posição quando você chega na hora da luta, do sparring, na hora do vamos ver mesmo, você não consiga aplicar ali tanto porque não te deixou na situação favorável. A tática, que são sequências técnicas mais elaboradas, talvez te ajude também que você vai tentar aplicar ela durante a luta, ou então você vai exercitar com outro parceiro e esse exercício com outro parceiro vai melhorar um pouco mais também na tua reação durante a luta. E obviamente, quando você está na luta também, você vai criar situações, você vai conseguir amadurecer ainda mais a tua investida, a tua técnica, para fazer com que ela funcione. Todas essas opções para que a gente crie marcadores somáticos fazem com que a gente vá amadurecendo cada vez mais. Em resumo, para ficar mais claro, executar, por exemplo, um movimento na sombra, dar um jab, um Kizamezuki, um exemplo de queda, um Taiotoshi. A gente só executar ele no parceiro uma ou outra vez, cria um marcador somático. Mas às vezes ainda falta, na hora da luta é um pouco diferente. A experiência talvez de criar uma situação próxima do combate mesmo. Também ajuda, amadurece mais ainda, mais um pouco. Faz um refino técnico. Mas na hora também da luta, você tentar fazer isso na luta, também traz outro aprofundamento nessa tua técnica que vai gerar um marcador somático, vai aumentar ainda mais a tua compreensão de aplicação da técnica. Então, emocionalmente você já vai ser exposto, vai conseguir fazer um refino do teu marcador somático e vai fazer com que você tenha mais experiência para aplicar essa técnica na hora da luta. E aí, se você, na hora da luta, continua tentando e observa muito bem, consegue entender, pratica isso no momento mais real, que é o sparring, você também amadurece ainda mais esse teu marcador somático e melhora. Até esse ponto aqui, eu acho que eu já expliquei 90% do livro e de como que ele pode ser aplicado nos teus treinos, ok? Daqui para frente é só para quem quer chegar num nível mais alto de compreensão e gosta dessa ideia. E se você ficar aqui até o final, você já sabe. Você já vai entender por que é tão importante faixa branca ele apanhar às vezes no treino. Você já deve estar ligando um ponto no outro do porquê que isso é importante. Nesse livro, o Damasio fez um estudo com pessoas com lesão no córtex frontal, só para você entender. O que é o córtex frontal? Eu vou usar o exemplo do Robert Sapolsky, de como que ele define o nosso córtex frontal. É uma região do nosso cérebro responsável por fazer a coisa certa quando é a coisa mais difícil a ser feita. Pense da seguinte forma, alguém te fechou no trânsito e a tua vontade é descer do carro, bater na pessoa, mostrar o dedo meio, xingar, o que for, mas a tua escolha, na verdade, você pensa, talvez possa começar uma briga de trânsito, talvez a pessoa esteja armada, talvez você possa bater na pessoa e vai para a cadeia. Então o que você escolhe fazer? Você segue de boa, não briga no trânsito, simplesmente dá espaço para a pessoa, freia o carro e segue a tua vida. Isso é o teu córtex frontal sendo ativado para fazer você fazer a escolha certa quando é a escolha difícil. E o que acontece? O Damasio estudou muitas pessoas que tinham lesão nessa parte frontal do cérebro. E aí eles também fizeram um teste e ele explica, talvez ele até explique por que muitas pessoas hoje em dia estão ficando viciadas em jogos. Como que era esse teste? Eles pegavam 4 baralhos, na verdade, 2 deles tinham recompensas maiores, ou seja, como se a pessoa ganhasse R$100 quando tirava uma carta, mas ele também corria o risco de ter perdas maiores, tipo menos R$100. Enquanto outros 2 baralhos tinham cartas que tinham um valor menor, que a recompensa era menor, mas também tinham o revés menor, que ele tinha as perdas menores também. No longo prazo, o que dava mais recompensa, ele fazia com que a pessoa terminasse sem dinheiro e endividada, se fosse o caso. E já esse outro baralho, a chance de a pessoa terminar endividada era muito pequena, ou seja, tinha bem menos risco. E aí, à medida que as pessoas iam jogando, elas iam percebendo isso, tá? Só que ele avaliou 2 indivíduos, 2 tipos de indivíduos. Um com lesão no córtex frontal e outro ser humano normal, sem nenhum tipo de lesão no córtex frontal. Os indivíduos sem lesão pegavam as cartas que davam maior recompensa, mas logo eles percebiam que se eles continuassem no jogo, eles iam terminar endividados. Então eles voltavam pro baralho que tinha menos risco e começavam a ser mais prudentes e tirar as cartas com menor valor. Já os com lesão no córtex frontal, eles tiravam as cartas que davam mais recompensa, mas eles não paravam, inclusive eles continuavam tirando essas cartas
e terminavam endividados no jogo. Mas o que daí aconteceu? Eles conversaram com esses pacientes que tinham a lesão no córtex do porquê que eles continuavam jogando e pedindo mais cartas. E basicamente eles falavam, eles conseguiam compreender os riscos que eles estavam correndo, mas mesmo assim eles continuavam tirando as cartas. É como se a melhor explicação que eu encontrei seria uma ideia de um carro sem freio ou um carro com freio. O córtex frontal, quando ainda estava ali ativo, para as pessoas funcionava como uma espécie de freio emocional. Então as pessoas tinham a sensação de vou ter mais recompensa, tinham essa vontade, essa dopamina de tirar as cartas que valiam mais, mas o córtex ele ativava como uma espécie de freio emocional e fazia com que a pessoa tomasse uma decisão melhor, pegando as cartas ali com menos valor. Essas pessoas que tinham lesão frontal, é como se elas estivessem sem esse freio emocional. Então, quando elas tiravam as cartas, elas sabiam que o carro estava sem freio, mas elas não tinham o freio como frear, elas não conseguiam parar. E é muito semelhante com a ideia da pessoa que fica viciado em jogos. Muitas, obviamente, não têm lesão no córtex frontal, no córtex frontal, mas a grande ideia são pessoas que você tem outras maneiras de diminuir a capacidade de raciocínio do teu córtex, que é você dormir mal, você se alimentar mal, não fazer atividade física, estresse crônico. Claro, tudo isso são coisas que no nosso mundo atual, em alguns casos, são quase impossíveis de retirar, mas para você saber que existe um motivo para as pessoas terem esse vício em jogos. Basicamente é porque tem uma capacidade de raciocínio do córtex frontal, de ativação dele muito baixa, e isso aumenta as chances de que essa pessoa crie um vício em jogos. E essa é a explicação do porquê que pessoas muito inteligentes, com QI alto, ainda assim tomam decisões ruins. Então, no caso desse jogo, qual que é a ideia que a gente pode puxar para dentro das artes marciais? É que você ter um bom raciocínio, um bom córtex frontal, e você entender as suas emoções faz com que você tenha alguns tipos de freio na hora da luta, posso de freio, ou então até emocionalmente um acelerador também, quando ele te dá indicações de sinal verde para você tomar suas decisões. Então você entende agora o sentido de você ter um córtex frontal bem treinado e emoções e cada vez mais marcadores somáticos. É como se tudo isso se combinasse e criasse uma espécie de intuição. E aí a gente poderia dizer que não tem nada de místico na intuição que você tem durante a luta. Nada mais é do que a tua experiência falando mais rápido, reagindo no teu corpo e fazendo com que você tome decisões muito rapidamente. E é o que você chamaria de intuição. E aqui eu vou trazer mais um assunto para aprofundar, que seria a ideia de homeostase, que eu falei um pouco antes. Não sei se você conseguiu pegar essa ideia, mas a homeostase seria o equilíbrio do nosso corpo. Então, num nível mais basal, nível inicial, superficial, todas essas reações que a gente tem, por exemplo, de medo, ansiedade, o nosso batimento cardíaco subindo, nada mais são do que sinais que o nosso corpo dá para que a gente tome uma atitude de sobrevivência, que faz com que a gente busque sobrevivência. Até algumas delas são inconscientes e o nosso próprio corpo reage sozinho para reequilibrar ele. É uma busca por vida, uma busca por se manter vivo. E aí o que acontece durante a luta? A gente está correndo um risco, a gente se sente ameaçado, é como se a nossa vida estivesse realmente em risco, e é por isso que seria importante essa nossa experiência lutando, porque ela vai nos proporcionar situações onde a gente vai treinar o nosso emocional, a gente vai treinar nossas reações, a gente vai conhecer muito mais da nossa psicologia, do nosso emocional, vai fazer com que a gente crie esses marcadores somáticos e crie mais inteligência emocional. Vamos passar mais um nível agora da discussão desse vídeo aqui. Já que você continuou no vídeo aqui, eu vou entrar numa aspira um pouco mais profunda aqui, sobre como emerge a nossa consciência. Mas assim, de novo, é pira para entrar aqui, mas vai falar sobre luta também. Uma coisa que a gente fala muito é sobre, ou melhor, uma coisa que intriga as pessoas, seria a ideia da nossa racionalidade. A gente sabe que a gente está vivo, né? A gente é um animal racional. E como é que surge, talvez, a nossa racionalidade? Segundo aqui, de novo, as palavras do Damasio, Antônio Damasio. A ideia seria de que a nossa consciência, ela vai emergir
dos nossos mecanismos de sobrevivência. O que acontece? Num primeiro momento, a gente tem o nosso aumento do batimento cardíaco, por exemplo, quando a gente está com medo, faz com que a gente reaja e fuja ou lute. São, às vezes, algumas reações naturais, inconscientes, né? Tinha falado sobre essas razões inconscientes. Só que chega num dado grau que começa a ficar tão complexo essas nossas emoções que se torna necessário que crie um mecanismo que monitore, que mapeie todas essas emoções. Então é daí que surgiria a nossa consciência. Ela surge com o mecanismo para mapear toda essa quantidade de emoções que a gente pode ter. E pensando na ideia de manter o corpo vivo, é aí que entra o sparring também. Ele é uma simulação de um momento onde a nossa vida está correndo risco. E é por isso que a gente vai criando cada vez mais ferramentas, a gente entende um pouco do nosso psicológico, lutando inclusive, a gente entende mais das nossas emoções para que a gente lide com aquela situação que nos causa pressão e nos coloca em risco também. Talvez seja por isso que a nossa emoção, a ideia de que a gente tenha, de que lutadores tenham um controle emocional maior, mas como que surge essa ideia de maior controle emocional? O controle emocional, na verdade, não existe, a gente não controla, mas o que existe é a nossa consciência e o nosso conhecimento frente a essas situações que nos deixam com medo. Então a gente vai criando esses marcadores somáticos e faz com que a gente não ache tão diferente aquela situação e a gente não fique tão ansioso. A gente sabe o que a gente poderia fazer naquele tipo de situação. Então por isso que um lutador, uma pessoa que faz artes marciais, consegue ter uma maior serenidade frente às emoções que afligem ele. Pode ser emoções tanto boas quanto ruins. Ele toma uma cautela maior. Ele não controla a emoção, mas ele compreende melhor as emoções que ele passa. E é aqui que entra o gancho agora para eu finalizar e fechar o parênteses que eu abri lá no início desse vídeo, que era falando sobre faixa branca. Geralmente a pessoa que começa a praticar uma arte marcial, e não só quem pratica arte marcial, tá? Muitas pessoas que buscam defesa pessoal sempre chegam com essa ideia. Eles acreditam que tudo coloca eles em risco, tudo. A ideia é, eu vou na padaria, eu saio na rua, eu tenho medo disso ou daquilo que aconteça, as situações, mas essa pessoa não consegue fazer um cálculo do que realmente deixa ela em risco. Então, quando essa pessoa entra na arte marcial, tudo para ela é risco. Então, ela fica tensa, ela não consegue ficar solta, ela não consegue raciocinar muitas vezes. Cada pessoa é uma pessoa, mas muitas vezes ela não consegue racionar do que ela poderia fazer, não consegue pensar em coisas às vezes básicas de controle de distância, porque exige, obviamente, um conhecimento prévio. Enquanto que uma pessoa que às vezes já fez algumas aulas, uma pessoa que já evoluiu um pouco, consegue rapidamente identificar isso para controlar o risco. Então, quanto mais uma pessoa treina, mais ela consegue observar as situações que realmente deixam ela em risco. Então eu, por exemplo, não saio na rua achando que tudo me deixa com medo. Tem muitas pessoas que eu percebo que saem na rua e sentem medo de tudo. Eu, óbvio que eu sou um tanto quanto privilegiado por morar num estado que não tem tanta violência, numa cidade que não tem tanta violência, pelo menos até onde eu sei. É óbvio que tem, mas não tanto quanto outros lugares. Mas aqui eu consigo identificar melhor os lugares que eu posso estar em risco, as pessoas que podem me deixar em risco, ou que poderia me acender um alerta. Então eu consigo identificar isso com a maior facilidade. E durante a luta é a mesma coisa. Eu sei situações que podem me deixar em risco, então isso me custa menos emocionalmente. E eu sei, né, por base do meu conhecimento, acabo controlando isso melhor, consigo manejar e com poucas ferramentas eu consigo resolver uma situação com uma pessoa que nunca treinou uma arte marcial. Enquanto que a pessoa que nunca treinou, ela vê risco absolutamente tudo. E talvez isso seja bom, porque é uma forma de a pessoa se expor a diversos tipos de risco e ir criando os marcadores somáticos para que ela consiga lidar e ter uma resposta mais rápida no futuro. Então faz parte. Apanhar no início, quando você começa, é uma coisa, na verdade, importante. Se talvez você não estiver apanhando, talvez você não esteja tendo oportunidade, sendo exposto ao risco para que você crie esse repertório técnico, esse repertório emocional para que você reaja e tome a melhor decisão durante a luta. Faz sentido? Já percebeu que aqueles momentos que você controla o medo nada mais é do que você tomando consciência do que você poderia fazer, do que você pode fazer? Eu sinto isso. Eu acho que é isso, eu tô regravando esse vídeo pela segunda vez. Eu tinha já gravado antes, mas acabou a bateria do celular, espero que não tenha acabado ainda. Não sei se expliquei bem, espero que você tenha gostado. De novo, se você é a pessoa que está assistindo esse vídeo, que você
gostou, que isso fez você aprender algo novo, deixe teu like. Eu esqueci de mencionar também que caso eu tenha explicado alguma coisa de uma forma que não seja tão correta, eu sou uma pessoa também que está aprendendo, você pode deixar no teu comentário aqui algum tipo de retificação, ou contribuir com alguma coisa que você acha que pode melhorar ainda mais o conteúdo aqui. Eu vou ficar muito feliz em receber esse comentário. Eu não acho que eu sou dono da verdade, eu não acho que eu sei de tudo, mas o pouco que eu aprendo, eu gostaria de ter acesso às informações quando eu estava começando a treinar. Espero que você tenha gostado. Considere se inscrever aqui no canal, deixa a tua curtida e deixa teu comentário, e até o próximo vídeo.